Na verdade, eu não escolhi história, né, o meu percurso é muito mais multidisciplinar do que, né, apenas na história. Eu me formei, na verdade, em ciências políticas, no plural, né, uma carreira específica na França, no Instituto de Estudos Políticos de Paris, e é uma carreira específica porque ela combina história, sim, porém com ciência política, economia, relações internacionais e um pouco de direito, igualmente. Então foi uma formação na graduação muito pluridisciplinar, né? Agora, o fato é que, ao longo da graduação, inclusive fiz um primeiro mestrado em relações internacionais, mas com uma especialização em economia internacional, né? E ao longo, portanto, da graduação e desse primeiro mestrado, eu fui percebendo que aquilo que dava as melhores ferramentas para entender, no fundo, o que me interessava, né, que é o homem, né, a mulher em sociedade, efetivamente era história, né? E aí ocorreu a virada, portanto. Então não foi uma descoberta, né, nem uma epifania, nem nada do gênero. Eu lembro que o Paul Venn, aquele, né, historiador francês, você conhece, ele dizia, quando faziam essa pergunta a ele, né, ele costumava dizer que ele escolheu história porque ele estava no sul da França, quando garota ainda, aí cavou no chão alguma coisa, na casa do avô, sei lá, alguma coisa do gênero, e encontrou um resto de ruína, greco-romana, alguma coisa do gênero, e a partir daí ele resolveu que seria ou arqueólogo ou historiador. Eu não encontrei até agora nenhum capacete de soldado da Guerra do Paraguai, né? Nem nada do gênero. Então, não foi por essa via. Foi mais uma constatação já um pouco mais maduro, né? Depois da graduação e o primeiro mestrado, percebi que aquilo que mais me dava, então, ferramentas para entender a construção de um Estado, uma determinada sociedade com seu respectivo funcionamento, era história. Na verdade, eu fiz um segundo mestrado em História e depois o doutorado em História, o pós-doutorado em História, e aí virou tudo História. Mas a pesquisa em si, né, a preocupação pelo Brasil Império, a construção do Estado brasileiro no século XIX, perdão, veio de um debate de ciência política que eu estudei na França e tinha me interessado muitíssimo, que era o debate Miliband-Poulanças, justamente, né? Eu consegui ver nesse debate, de alguma maneira ou de outra, e de fato é um pouco isso, sim, um debate que existia no Brasil, entre, por exemplo, o José Múlio de Carvalho de um lado e o Ilmar Roloff de Matos do outro lado. Ou seja, no fundo, um debate que gira em torno à autonomia, né, do governo em relação à economia, ou do Estado, numa certa acepção de Estado em relação ao campo econômico. Um debate que, né, lida, no fundo, com a compreensão a respeito de quão determinante, se é que essa é a palavra, né, é a economia no desenrolar dos acontecimentos políticos. Isso me fascinou, né, não tenho dúvida. E foi um tema, tanto pela via teórica, né, quanto histórica, a qual sempre voltei. E a pesquisa começa nesse ponto, no fundo, né? Parte para outro lugar em seguida, mas retorna esse mesmíssimo ponto depois, né? Então, eu volto ao Brasil, procurando Ricardo Salles como orientador, justamente porque ele havia sido, né, orientando do Ilmar Roloff de Matos, eu me filiava muito mais a essa linha. Então procurei o Ricardo Salles, deu certo, enfim, estima absolutamente imensa pelo Ricardo Salles, né? Faleceu há pouco tempo, tristíssimo, uma figura singular em todos os aspectos, né? Não só historiográfico, é claro, mas do ponto de vista humano, sem dúvida alguma também. Então procurei o Ricardo Salles, ele me acolheu, para uma pesquisa que inicialmente dizia respeito à participação dos libertos na Guerra do Paraguai, né? Estava preocupado com isso, porque uma contradição que me chamava muito a atenção era justamente essa, né? Como é possível um império escravista armar escravos, ex-escravos, né? A linha é tênue, para enfrentar, né, enfim, no caso o Paraguai, com a retórica ou a desculpa de libertar o Paraguai da escravidão. A contradição me parecia imensa, né? E a partir daí a pesquisa foi se desdobrando, né? Terminou sendo no doutorado os veteranos da Guerra do Paraguai, né? O retorno dos veteranos da Guerra do Paraguai, mas aí sobretudo pensando o fenômeno militar na política, né? Ou seja, a saída dos quartéis para as ruas e a politização das Forças Armadas, né? Isso foi o doutorado, que no fundo continuou,
se desdobrando, né, até a última publicação minha, um livro chamado Entre Oligarquias, as Origens, né, da República Brasileira, que é uma publicação, eu já dentro do Departamento de História, né, da Universidade de São Paulo, mas é uma publicação que guarda muita relação, né, com essa pesquisa do doutorado muito estendida, que no fundo vem do segundo mestrado em História, né? Então, foi um tema que eu pesquisei praticamente por uma década, né? Que, portanto, passou dos veteranos para os militares na política, o lugar dos militares, né, na articulação econômica do país, e com isso eu quero dizer, né, de que maneira os militares aparecem na política a partir de tensões no campo econômico, que forçosamente são tensões no campo político também. Né? E foi assim que eu cheguei à interpretação que eu tenho da proclamação da República e dos primeiros anos, né, da Primeira República. Transcrição do diário de guerra do Conde d'Eu quando em campanha contra o Paraguai, né? Eu encontrei esse diário, foi bastante impressionante, né, procurando outras coisas no arquivo histórico do Museu Imperial de Petrópolis, né? Estava procurando documentos para tese, justamente, e apareceu esse, né, diário do Conde d'Eu. Ele escreveu dois. O primeiro, né, quando, enfim, no contexto ainda da Batalha de Uruguaiana, e depois, né, esse último que estava inédito, esquecido no arquivo, né, histórico do Museu Imperial de Petrópolis. E me surpreendeu muitíssimo, porque diários de combatentes, né, de qualquer hierarquia militar, né, diário de combatentes na Guerra do Paraguai são raríssimos, são raríssimos. E aqui era o Conde d'Eu, né? O marido da princesa Isabel, genro do imperador. Então, isso ainda no mestrado eu comecei a fazer a tradução, na verdade, porque ele estava em francês, aí eu traduzi para o português, então uma transcrição com tradução, e entrei em contato com a editora Paz e Terra, eles gostaram do projeto e compraram, né, a ideia, compraram a publicação. Minha disciplina obrigatória é a História do Brasil Império, e a abordagem é uma abordagem que justamente, isso tem tudo a ver com a minha pesquisa, né, tenta combinar ao máximo, né, os fenômenos políticos com os fenômenos econômicos dentro da ordem internacional, né? Ou seja, me interessa muitíssimo entender as transformações econômicas do país ao longo desse período, de forma perfeitamente conectada com o desenrolar, né, dos acontecimentos políticos, e é claro, né, sem perder de vista o lugar do Brasil na ordem internacional, né, o padrão de inserção internacional do Brasil. Então, no fundo, é uma discussão, é claro, né, é uma disciplina panorâmica, mas ainda assim eu tento ser, né, o mais profundo possível em determinados aspectos, né, das nossas discussões, mas a ideia é justamente sempre procurar avaliar quem governou o Brasil, a valer, é uma pergunta fundamental que guia o curso, e em segundo lugar, qual o grau de interpenetração entre as classes economicamente dominantes e as classes politicamente dirigentes? Até que ponto se confundem, né, essas duas classes? E até que ponto uma tem a sua margem de ação, né, a sua autonomia, ao fim e ao cabo, reduzida em função da outra? Se não há simbiose, o que há, né, no lugar? Enfim, são as perguntas que norteiam essa disciplina obrigatória, né, que no fundo procura entender a construção do Estado independente brasileiro. As optativas são a que eu estou dando agora, esse semestre, né, a Formação Econômica do Brasil Independente, pegando o período 1830 até 1930, né, portanto, a formação do complexo cafeeiro no Vale do Paraíba Fluminense na década de 1830 até o esgotamento, né, do modelo agroexportador que perseverou durante a Primeira República, né? A partir daí já é uma outra tônica de Estado, né, com Vargas, a industrialização como política de Estado, né, coisa que não acontecia antes. Então, é uma optativa que ignora, né, a fronteira clássica na historiografia entre Império e República, não é o que me interessa. O que me interessa é entender até que ponto esse período de um século, e talvez seja esse a valer o século XIX brasileiro, né, até que ponto esses 100 anos formam ou não um bloco histórico singular, né? Então, essa é a pergunta norteadora dessa disciplina optativa. As outras que eu costumo lecionar são História da Classe Média Brasileira,
a partir basicamente de 1850, quando acaba definitivamente ou quase o tráfico internacional de escravos no Brasil, até os tempos mais recentes, né? Até basicamente a década de 1980, 1990, ou algumas vezes, né, se o tempo alcança, e não é sempre que acontece, se o tempo for suficiente, eu chego até os períodos mais recentes, né? Uma análise de classe social, especificamente a classe média, o que é, como entendê-la, como se politiza, como sai às ruas, né? Quem é, como identificá-la, como atua politicamente. São as perguntas fundamentais dessa optativa. E ainda, uma outra optativa, né, que eu leciono também é uma optativa sobre a história da Bacia do Prata, no século XIX, que se chama A Bacia do Prata e o Mundo Platino no século XIX. Poderia ser a época de Pedro II, né? Evidentemente é um espelhamento com o célebre livro do Brodel, né? O Mediterrâneo, o Mundo Mediterrâneo, a época de Filipe II. De história política, exatamente, né? Então, aí a ideia é história política, mas é muito relações internacionais, né? História das relações internacionais no Prata. Então, a ideia dessa optativa é um pouco a maneira, né, do que o Brodel fez para o Mediterrâneo, é pensar, sim, as relações internacionais, né? Portanto, entre os estados que estavam se constituindo, inclusive outros atores, né, não forçosamente constituídos como, né, em estados, né, nacionais, portanto, entidades políticas mais frágeis, mas também, sobretudo, né, o projeto, a ideia do curso é pegar a Bacia do Prata como uma unidade de análise, muito mais do que os atores que a compõem, né? Portanto, dar protagonismo para a Bacia do Prata, em primeiro lugar, né? Antes do que para Pedro II, Bartolomé Mitre, Solano Lopes, né? Quem você quiser, Argentina, Confederação Argentina, Províncias Unidas, Uruguai, Paraguai, não. O personagem principal é a Bacia. O que muda tudo, né? Porque a bacia não é uma unidade estatal, né? É uma unidade histórico-geográfica, é um espaço-tempo no século XIX. Então a ideia é pensar uma região-mundo com hífen a partir da Bacia do Prata no século XIX. A pesquisa atual é justamente essa que diz respeito à região mundo platina, né? Eu estou agora como pesquisador residente também, né? Fora, é claro, né, minha atuação no Departamento de História, e na pós, é claro, mas também agora como pesquisador residente na Biblioteca Brasiliana, né, Gita e José Mindlin, por um projeto fabuloso, né, que guarda relação com a recepção de uma coleção particular monumental sobre a Guerra do Paraguai e o Prata no século XIX, de um colecionador particular que vendeu, né, essa coleção, um determinado alguém a comprou e a doou. Brilhante, um gesto de generosidade colossal, né, para a nossa biblioteca brasiliana aqui da Universidade de São Paulo. Toda a tarefa agora é catalogar essa coleção e pesquisar a partir dessa coleção, né? Então, o meu projeto, né, tem a ver com isso, né? Cuidar dessa coleção, mas, sobretudo, né, pesquisar essa coleção no sentido que eu quero dar, né? A coleção, enfim, a coleção, no sentido que eu quero dar a pesquisa, né? Com a coleção sendo o apoio principal, um dos, pelo menos. E a lógica é essa, né? Justamente pegar a Bacia do Prata num século XIX bem dilatado, né? Para pensá-la como uma região-mundo com hífen, ou seja, como uma unidade não só geográfica, mas igualmente uma unidade temporal, né? E, no fundo, uma unidade que conferiu à região uma certa autonomia em relação a outras, ou às potências globais da época, que incidiram, evidentemente, na região também. Então, é entender o grau de autonomia que uma região-mundo pode ter, caracterizando espacial e temporalmente, né, o que é essa região-mundo, né? O grande desafio é um pouco esse da optativa, né? Dar o protagonismo à Bacia do Prata e não aos atores que a compuseram. Isso é um desafio, isso diz respeito à interpretação, é claro. De toda forma, o volume de fontes é absolutamente colossal, e eu fiz parte já desse levantamento, fui aos arquivos do Rio de Janeiro, Buenos Aires, agora falta o Uruguai, e fui também aos arquivos do Foreign Office, né? E faltará provavelmente os arquivos da França também, né? Então, são fontes nacionais, evidentemente, mas nessas fontes nacionais, especialmente nas britânicas, se percebe algo diferente, né?
E o que se percebe nessas fontes do Foreign Office, né, que estão no National Archives, né, de Londres, é que para os britânicos, justamente a Bacia do Prata era uma unidade de ação diplomática. Muito mais do que entender a ação do Foreign Office para, né, os diferentes estados, eles sim enviavam representantes diplomáticos, né, para o Rio de Janeiro, para Montevidéu, para Buenos Aires, evidentemente, mas todos coordenados em torno a um objetivo específico. E muitas vezes esses mesmíssimos diplomatas trocavam de posto. O que estava no Rio ia para Buenos Aires, o que estava em Buenos Aires ia para Montevidéu, e assim sucessivamente. Isso é um alerta, né? O Foreign Office, o ator supostamente de fora, né? Aí no fundo não é, porque o Foreign Office é parte, né, da região mundo platino no século XIX, mas supostamente esse ator geograficamente fora da Bacia do Prata enxerga a Bacia do Prata como uma unidade, né? Então, o que interessa investigar a partir das fontes é justamente esses pontos de contato, né, entre fontes que são justamente fontes nacionais, né? Como essas fontes remetem às mesmas clivagens históricas, às mesmas continuidades, no fundo, aos mesmos interesses estruturais, né? E é a partir dessas estruturas de longo prazo, né, que a bacia vai aparecendo como personagem principal. É maior do que o Brasil, e o Brasil era um país platino no século XIX. É maior do que a Argentina, evidentemente. Não geograficamente apenas, né? É claro. É maior no sentido do condicionamento que a bacia impõe à atuação dos estados nas suas, né, singularidades.